Nossa, meu coração tá a mil. Hoje vai ser uma festa. Folha em Guaraná, muito doce. Hoje tem vídeo especial de aniversário. Pra quem? Pra mim mesmo, né? Bom leonino que sou, eu vou dar parabéns pra mim mesmo. Esse vídeo ele é um pouco especial. E como eu gravaria um vídeo que seria publicado no dia do meu aniversário, eu resolvi abrir um capítulo da minha vida. E um capítulo que por muito tempo me machucou muito. E eu acho que fazendo 26 anos eu me sinto livre para dividir com vocês esse capítulo. Que mesmo diante de muita dificuldade, de muita dor, consegui lutar, consegui resistir e eu consegui chegar onde eu cheguei. Hoje eu tô vindo com a minha alma liberta, eu não tenho script nenhum, eu não tenho nada anotado e eu vou falar de acordo com o que eu senti no meu coração. Vou falar um pouco sobre a minha vida e eu vou falar sobre situações que me machucaram e eu sei que são situações que machucam outras pessoas. Eu venho de uma família muito tradicional, criado com meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e minha avó paterna. Eu tinha quase 3 anos quando meu irmão nasceu. E aí eu lembro que minha mãe contou uma vez pra mim, eu colocava uma fralda na cabeça pra ficar com cabelo de mulher e fingia que estava cuidando do meu irmão como se eu fosse a mãe dele. E minha mãe reparou que aquilo não era muito típico dos meninos da minha idade, mesmo tendo 2 anos. Porque quando você tem essa idade, você começa a ser moldado já pra namorar com menininhas que têm a mesma idade que você. Você já começa a, de certa forma, ser sexualizado para que você haja como um homem heterossexual. E minha mãe achou um pouco estranho aquilo, mas enfim, eu não entendia porque eu tava fazendo aquilo, porque crianças, né, e eu acho que crianças de 2, 3 anos agem sem maldade, são muito inocentes ainda para pensar nas próprias ações. Aos 5 anos eu comecei a frequentar psicólogos, eu lembro vagamente de uma psicóloga que me atendeu. Eu lembro que muitas perguntas aos 5 anos eram voltadas à sexualidade. E eu continuava sendo muito inocente dentro das minhas limitações de idade, mas eu me lembro que mesmo aos 5 anos eu já tinha algumas predisposições a realizar atividades que os meninos geralmente não gostavam. Eu lembro que uma vez fui palhaço no dia do circo numa escolinha onde eu estudava, e aí eu queria ser o palhaço porque ele usava maquiagem e eu achava aquilo sensacional, mas eu tinha 5 anos. Com 6 anos eu tive a prova de que socialmente alguma coisa estava errada comigo. Eu lembro que uma vez eu abri o espelho do banheiro, peguei um batom e passei o batom. E aí eu fiquei me olhando no espelho e eu saí do banheiro e fui até a sala, e lá estavam meu pai, minha mãe, estava a minha família toda. E aí a única reação do meu pai foi me dar um tapa na boca, porque eu estava usando o batom da minha mãe. E uma frase que me marcou muito desde aquele dia é que eu passei a ouvir que eu precisava virar homem. O que na minha cabeça não fazia muito sentido, porque eu era uma criança, então como eu poderia virar homem sendo um menino? Mas eu percebi que eu estava agindo de modo que as pessoas não estavam gostando e eu precisava mudar. Eu sempre tive alguns trejeitos que os meninos da minha idade não costumavam ter. Gostava muito de ficar com as meninas na escola, porque eu entendia mais a linguagem delas, então eu me sentia bem. Mas eu sentia que alguma coisa estava errada comigo. Se realmente tinha alguma coisa errada, eu não conseguia entender ainda. Então eu fui crescendo, adquirindo certas resistências. Eu fui meio que me encapando, sabe? Eu ouvia que determinada ação que eu praticava não era para menino, então eu não fazia aquilo mais porque meninos não podiam fazer. A mesma coisa acontecia quando eu não queria fazer alguma coisa que era típica para meninos, como por exemplo jogar bola. Nunca fui fã de futebol, nunca curti muito esporte como praticante e eu não entendia porque eu não gostava de futebol e eu preferia jogar vôlei porque me chamava mais atenção e era o esporte que eu poderia jogar com as meninas. Aos 12 anos eu fiquei com a primeira menina e eu curti porque eu era adolescente, né, tava descobrindo outras sensações da vida e tal. Aí eu comecei a entrar num conflito maior ainda, porque eu comecei a pensar se realmente era aquilo que eu queria tal. Porque eu curti, mas eu pensei, mas é assim, tipo, você fica com uma pessoa e é só isso que acontece. Embora eu ainda fosse uma criança, porque eu tinha 12 anos, eu era muito novo.
E em todo esse processo eu tive que engolir muita coisa. Eu não ouvi uma vez que eu tinha que aprender a virar homem. Eu ouvi centenas de vezes por muitas pessoas diferentes. Um dos apelidos mais carinhosos que me davam na escola era viadinho. Era o apelido mais leve que eu recebia. Mas eu não podia falar, porque se eu falasse pra alguém, eu estaria me vitimizando. E aí o coordenador provavelmente olharia pra mim, como aconteceram algumas vezes, e falaria: olha, você tem que mudar o teu jeito, porque não vai ser fácil pra você ter esse jeito que você tem. Eu lembro que na 7ª série fizeram um corredor quando eu fui entrar na sala, basicamente só de meninos, e eles me chamaram de todos os nomes que vocês possam imaginar se referindo a um homossexual. Todos os termos pejorativos que a gente não suporta. E a minha única reação foi ir pro banheiro e ficar 2 aulas dentro do banheiro chorando. Me falavam na igreja, porque minha família era religiosa, me falavam na família, e até alguns amigos me falavam que era errado eu agir do jeito que eu agia. Foi mais ou menos aos 16, 17 anos que eu percebi que eu não estava me encaixando naquelas padronizações que me diziam. E aí, gente, eu entrei num processo tão difícil, tão escuro, tão conturbado, e a saída que eu encontrei foi estudar muito. Tipo, eu comecei a estudar demais. E eu lembro que uma das formas que me faziam estar próximo das pessoas que eu gostava, principalmente na escola, era por conta do meu empenho, da minha inteligência. E isso por muito tempo foi uma muleta pra mim, porque eu comecei a me apegar a essa situação para que as pessoas gostassem realmente de mim. A maioria das pessoas queria estar perto de mim, não era por quem eu era, mas pelo que eu oferecia. E eu fiquei por muito tempo oferecendo coisas às pessoas, esperando que elas me aceitassem. Eu lembro que minha mãe ficava muito brava porque às vezes sumia coisa de casa, gente. Sumia algum brinquedo que eu gostava muito, um livro que eu amava ler e até outras coisas de casa da minha mãe e da minha avó, porque eu achava que eu precisava dar a alguém para que a pessoa fale: olha, Gustavo, obrigado, que legal. E quando eu lembro disso, me dói tanto ter que parecer ser alguém e ter que dar as coisas a alguém para que eu pudesse agradar as pessoas, não por quem eu era. E doía muito quando minha família ficava me perguntando das namoradinhas. Às vezes eu recebia essas informações muito mais vulgarmente, sabe? Tipo, quantas você já comeu? Esse era um dos maiores tipos de agressão que as pessoas faziam comigo. Porque eu achava que alguma coisa estava errada comigo. E tudo que eu fiz foi tentando agradar alguém. Eu fui o primeiro filho a entrar numa universidade pública. Na verdade, uma universidade, nenhum dos meus irmãos tinham passado por isso. E eu sabia que eu queria ser professor, mas o meu maior medo era pensar em como meus alunos me aceitariam sendo quem eu era. Depois de um tempo que eu percebi que era importante eu ser quem eu era e agir como eu deveria agir, que eu fui me libertando de todas essas imposições, de todas essas camadas em que eu estava preso. Eu lembro que na primeira vez que eu entrei para dar aula, eu forcei a voz. Eu engrossei a voz para dar bom dia, porque eu tava com medo de ser chacoteado por conta da minha voz, que é um pouco mais fina. Até a gente recuperar a nossa identidade, a gente perde muito tempo. Foi um processo de desconstrução imenso e muito doloroso para eu ser quem eu sou hoje. E tem gente que banaliza tanto a nossa história de vida. Tem gente que acha que a história de vida das pessoas que passam por tudo isso que eu passei é banal. E não é banal. A gente se machuca muito para caber dentro de um universo. Eu fico tão feliz por fazer 26 anos hoje. E aí eu começo a pensar nas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Eu penso nas pessoas que não conseguiram chegar até os 26 anos porque elas foram mortas.
Eu fico pensando naquele menino de 8 anos que foi morto pelo pai porque o menino gostava de lavar louça e dançar. Ou eu fico pensando naquela menina que se matou porque não aguentava mais os pais dizendo que ela tinha que ser heterossexual. A gente tenta se encaixar, gente, de todas as maneiras possíveis. Vocês têm que parar de pensar que a gente tá feliz com quem a gente é, porque por muito tempo a gente não é. Por muito tempo a gente não é feliz. A gente encontra 1000 defeitos. E eles não vêm só por conta da sexualidade, eles vêm por tudo. Porque a gente acha que tudo que a gente faz tá errado. Porque a sociedade fala que a gente tem algum problema. E vieram até com a história de que uma cura resolveria tudo isso. E não resolve. Porque com 2 anos eu colocava uma fralda na cabeça e fingia que era minha mãe. Então não tem explicação você olhar para uma criança e falar que ela tá agindo dessa maneira porque ela quer. E eu acho que não é uma questão nem de aceitação, gente. A gente aceita um pedaço de bolo quando alguém oferece. A gente aceita um abraço. Não é uma questão de aceitar ou não. Entendem? Vocês não podem rejeitar os filhos de vocês, os irmãos de vocês, os amigos de vocês que são assim. Parem de ficar colocando na cabeça da gente que a gente tem algum defeito e que a gente precisa melhorar isso. Porque a gente perde metade da nossa vida tentando arrumar o que não é consertável. Hoje eu tenho uma família linda, que me respeita de um jeito tremendo. Uma família que me acolhe, sabe que as minhas qualidades, que os meus defeitos, que o meu caráter, que o meu profissionalismo, eles estão acima de qualquer coisa. E por incrível que pareça, o que me deixa mais feliz, são os meus alunos. Os meus alunos são os melhores do mundo. Pode parecer conversa de professor apaixonado pela profissão, mas os meus alunos, eles têm um respeito tão grande por mim, eles têm um carinho e um amor que eu não consigo mensurar e que eu não encontro palavras para expressar tudo que eles são para mim. Porque eu sou muito eu com eles. Eu me sinto tão abraçado por todos. E eles são todos os meus amigos de escola. São as vezes que eu não recebi abraço. São as vezes que eu tive que ouvir aprender a virar homem. São eles que me dão suporte para aguentar tudo isso que eu já passei. E hoje eu comemoro 26 anos, tão liberto e tão feliz por tudo que eu conquistei na minha vida, mesmo que à base de muita luta e de muita resistência, que agora eu tenho a plena certeza, a plena convicção de dizer que eu sou um homão da p***. Sou um super homão da p***. Porque realmente eu virei homem. Ser homem é ser quem você é. Eu queria que esse vídeo chegasse a todas as pessoas que estão sofrendo agora, por N motivos. Por um problema de aceitação, que sofrem por depressão, por pessoas que são ansiosas, que acham que nada vai dar certo. Gente, vocês são o certo. E vocês são pessoas incríveis dentro das possibilidades de vocês. O maior passo para vocês se libertarem de tudo que falam para vocês é se amarem em primeiro lugar. E quando a gente aceita quem a gente é, tudo fica muito mais leve, porque a gente sabe os nossos limites. A gente sabe até onde a gente pode chegar e a gente começa a filtrar o que é importante para nós. Gente, eu quero dizer que eu não sou dono da verdade. Eu sou dono da minha vida. E eu quero dividir a minha vida com pessoas do bem. Com pessoas que me fazem feliz. E eu quero dividir um pouco da minha vida nesse vídeo
para que ele chegue aos corações de todas as pessoas que precisam ouvir uma frase que é curtinha, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Seja quem você é. E que o único sentimento que a gente precisa depositar em tudo que a gente fizer é o amor. Porque, gente, o amor, embora muitas pessoas não entendam ainda, vai mudar o mundo. Eu tenho certeza de que só o amor pode mudar o mundo.